A longa estiagem que atinge boa parte do Brasil tem provocado problemas no abastecimento de água em muitas cidades. Na Universidade Federal de Lavras, a situação se repete. Todo o abastecimento de água da UFLA vem das próprias reservas da instituição, que conta com 15 nascentes. São 4 represas utilizadas, mas uma delas já não oferece possibilidade de captação. Apenas as represas dos departamentos de zootecnia, veterinária e do pomar estão em atividades. Hoje na UFLA nós temos uma demanda em torno de 750 mil litros de água dia, sendo esses 700 mil litros de água tratada e algo em torno de 200 mil litros de água não tratada para atender as demandas de experimentos em casas de vegetação e os animais de campo. As nossas represas, cuja finalidade é de armazenamento de água e que recebem essa água das nossas nascentes, estão com uma capacidade reduzida. O processo de tratamento de água e esgoto possibilita à instituição uma economia de R$ 4 milhões por ano. Com a atual situação, alguns setores da universidade vão ter o abastecimento de água reduzido. Hoje a nossa estação de tratamento de água trabalha 23 horas por dia e há necessidade de reduzir isso para 15 e, se conforme a situação, até para 11 horas dia. O que significa que do nosso consumo de 750 mil litros dia, nós vamos ter que reduzir isso para pelo menos 400 mil. Além de conscientizar a comunidade interna sobre os riscos de uma intervenção no calendário acadêmico por falta de água, a UFLA, juntamente com a Diretoria de Meio Ambiente, também viabiliza outras medidas. A primeira delas, não de racionalização, mas de colocar 2 poços que nós temos para funcionar, 2 poços que aí essa água vai ser retirada a grande profundidade, mais de 100 metros, e essa vazão desses 2 poços daria aí como estimativa metade da nossa estação de tratamento de água hoje. Outras medidas que serão adotadas seria a redução do número de horas de funcionamento da estação de tratamento de água e, consequentemente, alguns setores da universidade ficariam sem abastecimento durante alguma parte do dia. Então, alguns setores receberiam água pela manhã, por exemplo, e alguns setores receberiam água somente à tarde. Então, são algumas medidas aí para conservar os nossos mananciais, levando essa água pelo menos até o final do semestre. Os poços artesianos devem entrar em operação no próximo mês. Suprindo apenas cerca de 50% da demanda, a chuva ainda continua sendo a única alternativa para que alguns setores da universidade não sejam totalmente prejudicados com o abastecimento de água. O que a gente tem levado muito em consideração da manutenção do abastecimento durante todo o dia são os pavilhões de aula, o RU, e a região ali da cantina central, que provavelmente receberão água de forma mais constante. Mas os outros setores haverá então uma distribuição um pouco irregular aí para a manutenção da água nos mananciais. A direção da universidade tem tomado todas as medidas para que o calendário acadêmico não seja prejudicado. Por isso, é preciso a colaboração de toda a comunidade. Os grandes vilões ou os grandes consumidores de água geralmente são os banheiros, o vaso sanitário. A universidade tem adotado medidas, então as novas instalações vão vir com aquele vaso com caixa acoplada, que reduz muito a quantidade de água, isso já está sendo providenciado. A questão das torneiras automáticas, então que se aperta e ela libera água só por um determinado tempo, justamente para evitar que isso fique aberto. Então a comunidade ela tem que se conscientizar disso e passar a usar de forma mais eficiente essa água, banheiros principalmente, mas outras medidas dentro da universidade já estão sendo tomadas, como por exemplo irrigação de jardim, que já não acontece mais, justamente com essa previsão de economizar água, com essa questão aí de economizar água.